Saúdo meu irmão, saúdo-a com muito grande fraternidade, minha irmã. Encontramos-nos, eu desde a evangelizar, você desde a sua casa, mas encontramos-nos para a leitura orante desse terceiro domingo do tempo comum. O texto, ou a palavra do Evangelho para este terceiro domingo é Mateus capítulo 4, versículos 12 a 23. Como sempre, primeiro a leitura, primeira parte, a explicação, e então a segunda parte, propriamente a oração. Começo. Ao ouvir que João havia sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do além-Jordão, Galileia das nações. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Aos que jaziam na região sombria da morte, surgiu uma luz. E a partir deste momento, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu. Estavam eles a consertar as redes. E os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, seguiram-no. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. É esse o evangelho para esse terceiro domingo, querido irmão, querida irmã. Vamos lá. Ao ouvir que João havia sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar. Sempre parece uma mera informação. Na região onde João Batista batizava, era a região mais ao sul da Palestina, região da Judéia. Galileia mais ao norte. Ponhamos aí uns 100 quilômetros ao norte, que para nós a distância é pequena para os meios de locomoção que dispomos hoje. Para a época, a distância era, sim, muito substantiva. Vários dias de caminhada. Bem, deixou a região da Judéia, foi para a Galileia. Poderia acontecer com Jesus o mesmo que acontecera com João, se lá permanecesse.
A Galileia era uma região de maior pluralidade, tanto étnica, quanto linguística, quanto cultural. E deixou Nazaré, uma vila insignificante, e foi para Cafarnaum, para os padrões da época, a cidade principal da Galileia. Lá havia pelo menos 2 línguas que se falavam, o aramaico, o grego circulava bem, e também o latim, porque lá havia um destacamento de soldados romanos. Terra de Zabulon, terra de Neftali, personagens do antigo Israel. Eles eram patriarcas. Foram morar em uma região, coube a eles uma região bastante mesclada do ponto de vista étnico. Então, muitas e diferentes raças, também divindades, também culturas, também variáveis muito fortes no âmbito da religiosidade. Muitos pagãos, podemos falar assim. Na tradição judaica, um pagão era alguém que não pertencia ao povo de Deus. Então, não era herdeiro das bênçãos e das promessas, muito menos as promessas messiânicas. Mas o Messias, filho de Deus, no capítulo 4, o capítulo anterior, ou melhor, nesse mesmo capítulo, versículos antes, o Messias era uma promessa para o povo eleito. E Jesus começou já a surpreender. Foi para a Galileia. Lá havia muitos judeus, mas também pagãos. Por isso, o povo que estava nas trevas, treva é o símbolo da ausência, é a linguagem simbólica, metafórica para falar de desgraças, de falta de rumo, de falta de sentido. E a luz é a contraposição, a região bastante privilegiada em termos de sol. A luz era o retrato da soberania divina. E Jesus foi lá, uma terra relativamente desprezada, em algumas cidades muito desprezadas. Lá Jesus começou o seu ministério. E caminhando pela manhã, à beira do mar, viu. Caminhando pela manhã à beira do mar. A praia é um lugar na qual margem do lago, era uma espécie de praça pública, pela qual passavam todos, os bons e os menos bons. Lá se encontravam todos, os piedosos e os ímpios. Ele começou lá. A primeira vez que ouvimos a falar foi lá, num lugar que poderíamos reconhecer como um dos menos recomendados. No batismo de Jesus, versículos antes, desde o céu uma voz ressoou: este é o meu filho, o Filho de Deus. Então, é o Filho de Deus caminhando num lugar frequentado por todos, público e aberto a todos. E ele viu. Não se trata apenas de um olhar fortuito e casual. Fixou os olhos, contemplou, quase a dizer contemplou, viu a exterioridade, mas com o seu olhar alcançou também a interioridade. Viu e chamou: segui-me, farei de vós pescadores de homens. Seguir não é apenas um movimento físico de andar atrás de alguém. Para os padrões da linguagem bíblica, o seguimento significa aderir a um modo de ser. Mais do que deslocamento físico de um ponto ao outro, é uma mudança interior de valores, de critérios, de opções de vida.
farei de vós pescadores de homens. Pescar é lá do fundo da água. É o mar da Galileia, assim chamado. E no fundo do mar, para os padrões daquele tempo, lá no fundo do mar habitam as potências diabólicas. Pescador de homens é tirar homens e mulheres que vivem sob o domínio das potências demoníacas. Pescador de homens parece apenas uma metáfora linguística, intencionada a oferecer algum ornamento na linguagem narrativa. Não, não é isso, há uma teologia subjacente. Farei de vós homens capazes de tirar pessoas do domínio de quaisquer potências do mal. E eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Dá a impressão que se tem que larga tudo naquele momento e já vai. Há uma espécie de tempo da história na redação bíblica que o autor abrevia em um ato, um único ato, um processo que durou provavelmente meses, até deixarem um modo de ser, aderir a outro. É um processo que... E até deixar, inclusive a atividade profissional. Questões práticas que o texto bíblico não contempla, mas que se impunham. De qualquer maneira, houve uma mudança de vida naqueles. E não foram chamados apenas e tão somente para uma mera atividade religiosa. Não. E tampouco foram chamados para algumas experiências do templo ou de alguma espécie de conveniência, como ocorria frequentemente com os diferentes mestres que à época tinham seus discípulos. Começou aqui um processo de conversão, cuja grande experiência será ir até Jerusalém e contemplar a vitória do ressuscitado e desde lá enviá-los em missão. Estamos aqui no início do ano, também no início da experiência de seguimento por parte dos discípulos. Estamos a começar, meu irmão, minha irmã, a segunda parte desse nossa aproximadamente meia hora. Parte dela, a primeira para explicar o texto dominical e a segunda para orar a partir dele. A nossa leitura orante, pois. Só para recordar, é Mateus capítulo 4, versículos 12 a 23... E o domingo, é o terceiro domingo do tempo comum, Mateus, desculpe-me, é 22 de janeiro. Primeiro, como sempre, uma posição corpórea, física, que favoreça o recolhimento. Para qualquer encontro interpessoal, as disposições do corpo fazem parte da linguagem e do encontro. Para abraçar, vou ter que usar os braços, para sorrir, terei que usar a minha face. Para acolher, terei que alargar os braços, para aproximar-me, terei que usar os passos. Para tudo. Também para a oração. Então, uma posição que favoreça o recolhimento é indispensável. Olhos fechados, por favor, para ajudar, para que mais facilmente
possamos olhar para dentro de nós. Vamos respirar uma vez profundamente e assumir o controle de uma respiração lenta, sem apressar, embora o corpo deseje que aceleremos o processo. Não, lentamente. Tudo isso exige concentração, e essa concentração, com ela vamos contar para o momento orante. Pois bem, lentamente sinta os seus pulmões a inflarem-se com o ar que passa pelas vias aéreas, como um dom da gratuidade de Deus. Faça isso uma vez, também eu faço uma segunda vez. E agora vamos pedir ao Espírito Santo. O Espírito, a energia de Deus, a sua vida, a sua bondade, que não tem matéria, mas tem uma força tal que me qualifica a olhar o mundo cheio de contradições, olhar com os critérios de um Deus misericordioso. Vem, Espírito Santo de Deus, impregna meus sentimentos, meus afetos, meus movimentos, meus silêncios e minhas palavras. Faze-me sensível e receptivo à voz, aos gestos e aos movimentos de Jesus, o Filho de Deus, que pronunciou as palavras do Pai, sustentado por tua graça, ó Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos reler o texto, criando imagens. Elas partem da nossa inteligência, da nossa capacidade de raciocínio, que cria as imagens, que nos faz capaz de ver a realidade partindo de imagens suscitadas pela palavra lida. Vamos imaginar o Senhor a entrar na cidade de Cafarnaum. Ele passou a morar lá. Cafarnaum, uma cidade de, ponhamos 1.000 pessoas, ruas estreitas, casas pobres, feitas em pedra. As casas eram, a parte fechada era só para dormir. A vida toda das pessoas se desenrolava na rua, na frente da casa. Um fogão de pedra, um lugar para moer o trigo, tudo muito rudimentar. Ele está por lá. Entra, passa por aquelas vias, pequenas ruas, ruelas. Saúda um, saúda outro. É perguntado, pergunta. E começa a dizer: chegou o tempo prometido. Os tempos messiânicos chegaram, estão chegados. Arrependam-se. Mudem a interioridade, mudem de vida, sejam pessoas novas, preparem-se. Todos estavam a esperar naquele tempo que o Messias se apresentasse. Uns talvez até riem dele. Pô, mais um a falar, mais um charlatão talvez. Outros, quem sabe, ouviram falar de Nazaré, da família a qual ele pertencia. Olham, ouvem. Bem, mais um habitante em Cafarnaum, dirão outros ainda, aqui na nossa vila.
Mas no outro dia podemos ver o Senhor. Lá em Cafarnaum tem o Lago da Galileia, umas margens bastante amplas, uma espécie de praia, não com areia, mas com pedras, maiores e menores, pequenas também. Todos passam por lá, lavam roupa. Mulheres e homens vendem peixes, compram tecidos, mercadorias. É uma praça, é uma feira. E o Senhor passou, contemplou dois. Estão reparando as redes. Elas se enroscam em pedras e paus e se danificam. Lá estão a consertá-las. Sigam-me. E eles se põem a caminho. Seguem-no. Vamos ver. Vamos contemplar. A vida é difícil. Farei de vós pescadores de homens. Talvez aqueles dois irmãos, Pedro e André, se perguntem o que significa isso. Mas esse homem impressiona. Seguem-no. Talvez Jesus pergunte de onde eles são. Pedro e André dizem que são de Betsaida, uma outra cidade. Jesus talvez lhes fale que é de Nazaré. É assim as nossas conversas quando começam. Mais um pouco e há outros dois, Tiago e João. E faz o mesmo. Talvez eles conheçam, Pedro e André conheçam Tiago e João. Influenciados com o olhar e o convite que Jesus dirigiu, mas os dois conhecidos lhe dirigem também, lhes dirigem e lá vão eles. Tudo parece apenas uma cena casual e ocasional. Mas para aqueles dois, um novo rumo para suas vidas estava incipiente, estava a começar. Agora eu posso me colocar lá. Sou pescador, minha profissão é outra, mas eu posso me lembrar de alguma experiência sadia e muito bonita de encontro com o Senhor Jesus. Talvez aquelas belas experiências em que um dia eu disse graças a Deus. Pode ser o casamento, pode ser aniversário do casamento, pode ser quando nasceram os filhos. Que belos, que maravilha, e eu disse graças a Deus. Pode ser aquela experiência inicial em que eu tenha sentido que o Senhor me chamou. Lá, para aqueles dois em Cafarnaum, farei de vós pescadores de homens. A grande mudança que houve para eles, que lá começou. Talvez o Senhor queira, esteja a olhar para mim, eu estou na cena, agora eu faço parte daquele cenário, e Ele esteja a dizer-me, segue-me, preciso de ti. Outrora precisou daqueles para que fossem pescadores de homens, isto é, tirá-los de um contexto de maldade e de domínio do mal. Talvez o Senhor olhe para mim e queira dizer-me, segue-me, preciso de você, para que outros sejam libertos do mal. E Ele me olha e me convida, e insiste, e espera que eu o siga.
e Ele espera a minha resposta. Que palavras vou lhe dizer? Agora é o momento da minha oração.